Só tá ligado aí. De manhã. Tá mesmo. Já tem que desligar o microfone. Tá desligado. Acho que é o... Aí. Vamos lá, vamos projetar a nossa... Bom, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós vamos iniciar ouvindo de prelúdio um cântico que a Esther preparou para a gente. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o seu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. É o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, na torre, na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Chega alcançando, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar
ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém, queridos irmãos. O nosso Deus é um Deus que veio no Filho Jesus para nos salvar. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos ao nosso Deus, Santíssimo e eterno Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor. Nós te louvamos, Senhor, pois o teu braço forte tem nos sustentado. Nós te louvamos, Senhor, pois o teu amor tem estado conosco, tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa torre, a nossa proteção. Obrigado a Deus, porque tem cuidado de cada um de nós. Todos aqui, todos que estão ligados agora, são testemunhas vivas do teu cuidado, são testemunhas vivas do teu carinho, são testemunhas vivas do teu zelo por nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, ainda que distantes uns dos outros, mas ligados no Espírito Santo. E agora estamos aqui reunidos num só Espírito, numa só fé, servindo ao mesmo Senhor e único Deus, Salvador de Israel, Salvador da nossa vida. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e pedimos, conduza-nos neste culto, que o teu Espírito Santo fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos cantar, vamos adorar a Deus. Nós recebemos essa semana da Narcisa e do Valdenor o mesmo cântico. É o Espírito Santo nos chamando para adorar a Deus. E a mensagem também vai nessa direção. Nós colocamos um de manhã e agora hoje outro, mesmo cântico agora dirigido pelo Valdenor e pela Eliana. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Amém. A leitura que faremos do Evangelho está no Evangelho de João, capítulo 4, de 20 a 26. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Chamada ao arrependimento, Salmo 51:1, bastante conhecido, é um convite para que possamos refletir, possamos meditar sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre o que Deus espera de nós, sobre o que temos oferecido a Deus. E a exemplo do que fez o salmista e rei Davi, possamos fazer também uma oração de arrependimento, de confissão, e que representa também a nossa confiança no amor misericordioso de Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Nós vamos orar silenciosamente. Enquanto oramos, nós vamos ouvir o cântico Jesus, meu guia é. E logo depois do cântico, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Celso que faça uma oração audível por toda a igreja. Oremos. Oremos, irmãos.
Ó Deus amado e Pai celeste, nós agradecemos, ó Pai, por este momento de comunhão que estamos repartindo com nossos irmãos. Já podemos sentir a Tua presença em nosso meio, Senhor. Ó Pai, venha nos abençoar, Senhor, sempre com a Tua presença, e que nós possamos estar sempre abertos a aceitar a Sua presença em nosso meio, em nossas vidas. Ó Pai, agora, Senhor, após este cântico de confissão, nós, ó Pai, afirmamos que confiamos em Ti e confiaremos sempre em Ti. E te agradecemos, ó Pai, pela Sua misericórdia em nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Pai, pela nossa desobediência, muitas vezes, ó Pai, pela nossa falta de fé. Muitas vezes confiamos em nós mesmos, ó Pai, mas nós queremos dizer que é muito bom sentir, Senhor, a Sua presença e sentir que a Sua misericórdia está sempre conosco, Senhor, nos perdoando, Senhor, e sempre nos chamando, Senhor, ao arrependimento e nos chamando para Ti, para junto de Ti. Ó Pai, envia-nos, ó Pai, às pessoas que necessitam também, que a gente não possa ficar somente numa adoração, Senhor, entre nós e Ti, mas que nós possamos repartir, Senhor, com os nossos irmãos também. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e venha sempre estar conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Queridos irmãos, o perdão de Deus é uma realidade em nossa vida, é uma realidade concreta na vida de todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e confiam na misericórdia de Deus. Nós vamos dar sequência ao nosso culto, louvando ao Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me delejar tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei. Se comparada ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. É um convite à adoração, né?
te louvarei, não importam as circunstâncias. Olha isso, irmãos. Nós falaremos um pouco disso no culto hoje, né, na mensagem, mas te louvarei, não importam as circunstâncias. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, elas não devem ser condicionadas a nenhuma circunstância da vida. A nenhuma circunstância da vida. Porque se Deus chegasse para nós hoje e dissesse daqui para frente, não farei mais nada na sua vida, não farei mais nada na vida de vocês, ainda assim já teríamos motivos para sermos gratos por todos os dias que ainda nos resta, pois a melhor coisa ele já fez por nós, que foi dar o seu Filho amado Jesus, para nos resgatar da morte e nos levar à vida, para nos resgatar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. A grande obra de Deus em nossa vida já foi feita. Por isso, louvaremos a Deus, não importam as circunstâncias. E isso fará de nós um adorador por excelência. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de amor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Não és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Um adorador por excelência, né? Então, os mais atentos já devem ter percebido, né? Como o Espírito Santo está conduzindo este nosso culto para este tema, a questão da adoração a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora para o momento de proclamação da palavra. E a nossa leitura, a nossa mensagem hoje está baseada no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, de 11 a 15. O trecho que tem como versículo principal: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós vamos ler o trecho inteiro. O tema da mensagem desta noite é: a salvação não está nos templos, e a igreja deveria saber disso. A salvação não está nos templos, e a igreja deveria saber disso. Vamos orar, queridos irmãos. Santíssimo e eterno Deus, nós nos apresentamos agora diante de Ti
em total dependência do agir do teu Santo Espírito. O teu Santo Espírito age através da minha vida para entregar a mensagem que é do teu querer, que é da tua vontade. O teu Espírito Santo trabalhe na transmissão desta mensagem dos meus lábios a cada coração. E o teu Espírito Santo, ó Deus, prepare cada coração, pois cada coração há de receber a mensagem nesta noite, não conforme o querer da pessoa, mas a real necessidade já identificada por ti, que sondas e conheces o nosso coração, esquadrinhas o nosso viver, sabe do nosso deitar e o nosso levantar. Por isso pedimos agora que o teu Espírito Santo seja Senhor nesse momento que leremos a tua palavra e falaremos à tua igreja. Que o Senhor esteja conosco. Amém. Amém, queridos irmãos. Deixa eu voltar aqui para a tela. Queridos irmãos, como eu disse, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, de 11 a 15, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que construam a terra, ou que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Até aqui, queridos irmãos. Nós estamos vivendo hoje uma grande polêmica no meio evangélico. Abre templo, não abre templo, mas com capacidade mínima, abre templo, mas com número X de pessoas, e a gente vê que a maioria do movimento evangélico, principalmente os de maior influência na sociedade, aquelas igrejas que têm grande influência, o debate está abrir igreja, abrir templo. E a pergunta é, será que esse deveria ser o debate? Nós temos um grupo de pastores, né? E tem pastor que já está dizendo que vai abrir o seu templo no próximo domingo, da IPU, do nosso presbitério. Aí tem pastor que está dizendo que ainda não é hora de abrir, que deve esperar pelo menos até o fim da quarentena. E aí eu disse o seguinte: nós temos conversado com a nossa comunidade e há um consenso. Nós voltaremos às atividades presenciais quando sentirmos segurança para isso, quando as pessoas estiverem seguras. Queridos irmãos, a Prefeitura de Osasco ela lançou uma série de regras para as igrejas abrirem. O culto, as reuniões não podem ter mais que 1 hora. Você tem que ter um número X de pessoas para não ultrapassar a capacidade do templo. Você tem que ter termômetro para medir a temperatura das pessoas que entram.
E aí, vamos lá, nossa igreja tem uma capacidade para X pessoas. Nós só podemos ter 30% dessa capacidade. Então, vamos supor, a nossa capacidade é de 100 pessoas, a gente só pode ter 30. Né? Nossos cultos costumam ter menos que isso. Mas vamos supor, nós atingimos lá 30 pessoas. Chega uma família que desce com 4 pessoas para nos visitar. Eu vou lá na porta da igreja e vou dizer: vocês não podem entrar porque nós já atingimos o número limite de pessoas. Olha a situação que a gente se vê diante dessa discussão, que eu entendo que ela é secundária, sobre abertura de templo. É que nossos líderes, pastores, eles não ensinaram as pessoas a serem adoradores. Eles ensinaram as pessoas a frequentarem igreja. Existe uma coisa muito diferente, muito distante. Uma coisa é você ser um frequentador de igreja. Outra coisa é você ser um verdadeiro adorador. E nós precisamos ser verdadeiros adoradores. E o texto que nós lemos, que foi o mesmo texto da lição de domingo passado, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz: olha, não vai chegar a hora que o lugar de adoração não é aqui, não é em Jerusalém, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Fazendo de cada quadradinho que eu estou vendo aqui na tela do meu computador, né? Cada lar aqui que eu estou vendo, fazendo desse lar uma igreja, um templo ao Senhor. Davi tentou construir um templo. Indo para o texto agora. Davi tentou construir um templo. Não conseguiu. Não houve de Deus a permissão para a construção do templo. Então, Salomão, filho de Davi, que continuou a dinastia, Salomão consegue de Deus a aprovação para a construção do templo. E esse texto, ele fala justamente desse momento. E nem sempre nós percebemos as entrelinhas. O que Deus está nos mostrando, o que Deus está nos dizendo. Quando nós olhamos lá para Jeremias, capítulo 7, Jeremias, no capítulo 7, ele se coloca à porta do templo, do lado de fora, e aí ele diz assim: assim diz o Senhor, não vos confieis em palavras vãs, dizendo, templo do Senhor é este. Acreditando falsamente que o templo do Senhor lhes trará segurança, mas se não emendardes os vossos caminhos, se não converterdes os vossos corações, se não tratares com justiça o órfão, a viúva, o estrangeiro, se não fizeres o bem ao teu próximo, de nada adiantará o templo. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Nós precisamos tomar cuidado para que o templo físico não nos transmita uma falsa ideia de segurança. Porque a gente ouve, né, de algumas linhas que defendem a abertura dos templos, né, como se o templo tivesse aberto, a doença não teria se espalhado, porque as igrejas estariam orando, os pastores estariam orando. Então, quer dizer que esses pastores não estão orando durante esse tempo que os templos estão fechados?
Então, todos esses pastores que estão com seus templos fechados, não estão orando? Os seus fiéis, as pessoas, né? Porque nós falamos membros, nós temos a membresia, mas essas grandes mega igrejas, elas não têm membresia, elas têm fiéis. Esses seus fiéis não estão orando nos seus lares com os seus familiares? Por que que a oração válida é a oração que se faz dentro do templo? Qual o interesse que há na abertura e manutenção dos cultos? É gostoso o culto, irmãos, vocês não fazem ideia do quanto, do tamanho da saudade no meu coração de chegar lá na frente da nossa igreja, estacionar o carro, entrar, cumprimentar todo mundo, estar pertinho. Eu estou morrendo de saudade. Mas, irmãos, eu vou abrir o culto, mas eu sei que algumas pessoas ficarão temerosas de ir. E não irão. Ou alguns lares vão começar a ter problemas, porque pessoas que fazem parte do grupo do risco vão querer ir, outros não vão querer. Aí o pai, a mãe vai querer ir, o filho não vai querer, não vai deixar. Nós vamos gerar uma situação. Por enquanto, nós estamos longe, mas nós estamos nos vendo. Vocês estão sendo alimentados pela palavra, nós estamos sendo alimentados por Deus. Então, nós não precisamos ter essa pressa. E aí, nós vamos para o texto de 2 Crônicas, porque o que aconteceu? Vamos lá. O povo fez uma grande festa quando o templo foi construído. E aí o povo foi desenvolvendo a sua religião em torno do templo. Veja bem, irmãos, a religião de Israel, ela funcionava em torno das famílias. Era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus da família, era o Deus do lar, era o Deus cujo grande representante de Deus ali era o patriarca, que mantinha o povo reunido, que mantinha sua família junto. Então, no início, a religião era uma religião familiar. E aí veio o templo. Então, a religião ela começou a se formar em torno do templo. E aí uma série de grupos foram se sustentando e passaram a sobreviver do templo. Né? Levitas, sacerdotes, né? Vários grupos foram se estabelecendo e passaram a depender do templo. Então, a religião ela tinha agora que defender o templo. E na época de Israel, na época do exílio da Babilônia, Jeremias 7, Jeremias faz uma denúncia muito grave. Ele está dizendo, vocês estão confiando no templo. O templo não pode salvar vocês. O templo não pode salvar Israel. E tanto é que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o exército babilônico devastou Jerusalém, destruiu o templo, e depois Jesus antecipou a tragédia do ano 70, quando os romanos destruíram novamente Jerusalém, quando Jesus disse, eis que aqui não restará pedra sobre pedra. E até hoje, Jerusalém não tem o seu templo. E lá temos pedra sobre pedra, que é um muro de pedra conhecido como Muro das Lamentações, que de vez em quando a gente vê no jornal lá, o judeu todo, né, com as suas roupas bem características, que ele fica num grande muro ali, né, fazendo suas orações, suas lamentações. Por quê? Aquele muro era o muro de arrimo, onde o templo foi construído em cima. Quando Roma destruiu o templo, que foi o que Jesus disse, não restará pedra sobre pedra, esse templo nunca mais foi reconstruído.
E só ficou pedra sobre pedra. O próprio Jesus, Filho do Deus vivo, previu, né, a destruição do Templo de Jerusalém. E aí hoje a gente vive aqui no Brasil, principalmente, essa polêmica e essa pressão de poderosos pastores nos governos, né? E eles usam um artefato político muito forte, dizendo, olha, se você não liberar a autorização, o retorno dos templos, dos cultos, minha igreja não vai votar em você. Você não terá os meus votos. Olha como chega a ser baixo a pressão que é exercida sobre governos. E o que um governador, um prefeito, um presidente mais tem medo de perder é voto. Voto. Voto significa muito para ele. Então, o presidente, ele incluiu templos como atividade essencial. Por quê? Ele teve um eleitorado muito forte entre os evangélicos. Os evangélicos votaram em massa no presidente. Então, ele tem muita gente pressionando ele. E aí, colocou templos como atividade essencial. Aqui em São Paulo, Dória segurou. Na prefeitura, o Rogério Lins segurou. Agora está sendo estudado o retorno. Mas veja bem, vamos agora, nós falamos um pouquinho do problema do templo em Israel. A falsa segurança. Então, eu passo a acreditar que o fato de eu ser um frequentador de igreja, isso garante a minha salvação. E a partir do momento que eu não frequento a igreja, eu perco a referência da vida cristã. Como se a vida cristã se resumisse a frequentar a igreja. Como se a vida cristã se resumisse a estar no domingo de manhã e no domingo à noite num lugar físico, num determinado lugar, num determinado endereço. Como se a minha oração, a minha adoração só tivesse valor se ela fosse realizada no Monte Gerizim, como dizia a mulher samaritana, ou em Jerusalém, como diziam os judeus. E isso está errado, irmãos. Quando Deus autoriza Salomão a abrir o templo, ele faz um alerta. Ele faz um alerta a Salomão. E vamos ao texto. Prestem atenção no que eles dizem, no que Deus diz. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então, veja bem, então o texto já diz que Salomão colocou muitos recursos na construção do templo e da casa do rei. Olha que detalhe interessante. No templo e na casa do rei. Muitos recursos. Quando Salomão morre, o povo vem e fala com Roboão, pedindo que Roboão não explorasse tanto o povo como Salomão explorou. Vocês se lembram disso? Foi um dos motivos que o povo dividiu entre sul e norte. Então, essa casa do rei e esse templo foi construído com muita exploração. Com muita exploração. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai ler, a gente percebe. E olha o que Deus está dizendo. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Ouvi a tua oração. Então, Salomão construiu o templo, consagrou e pediu que Deus fizesse. Ele ouviu a oração, como ele ouve muitas das nossas orações e concede muitas coisas a nós. Mas olha o que ele diz.
Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então ele diz essas coisas, e aí ele está dizendo a Salomão, não é o templo que vai salvar Israel. Então, se eu enviar o coronavírus sobre o mundo, não é o templo que vai salvar o mundo do coronavírus. Vamos entender aqui essa pandemia, essa grande tragédia que se abateu ao mundo, que já matou mais de 42 pessoas no Brasil, já fez do Brasil o segundo país com maior número de óbitos, para nossa tristeza. E nós pensando, discutindo em abrir templos, abrir shoppings, né? Mas, enfim, claro, é um problema sério, tem a economia, as pessoas têm que voltar a trabalhar. Se tivéssemos feito uma quarentena séria logo nos 2 primeiros meses, ou nos 40 primeiros dias, um lockdown, fechado tudo, como foi em Portugal, onde está nossa irmã Anitta, já estaríamos, talvez, voltando ao normal. Mas, enfim, vamos comparar aqui o cerramento dos céus e os gafanhotos e as pragas como o Covid-19 sobre o mundo. Olha o que Deus está dizendo a Abraão, a Salomão. A leitura e a interpretação que eu faço, que eu compartilho com vocês é a seguinte: olha, se grandes tragédias vierem sobre o povo, não é o templo que vai salvar. Não confie no templo, mas saibam, o que vai salvar o povo é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, frequentar igreja? Não. Ficar em templos? Não. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Veja bem, então, não é o templo que nos torna santos, somos nós que tornamos o templo santo. E se não pudermos estar no templo, onde estivermos, aquele lugar será santo, porque aquele lugar estará sendo um lugar de oração, um lugar de busca, um lugar de conversão, um lugar de humilhação na presença de Deus. E aí sim, aquele lugar se tornará um lugar santo. Aí sim, Deus ouvirá. Então, esses homens que têm a mídia, que têm grandes projeções, e ao invés de estarem fazendo pressão política para a abertura dos templos, deveriam estar conclamando o povo para uma grande oração, um grande clamor, uma grande humilhação, um momento de conversão, um momento de arrependimento, para que então Deus venha com a sua salvação sobre a terra. Então, o que Deus está dizendo aqui em Crônicas? Olha, Salomão, está aqui, eu ouvi a sua oração, eu aceito este lugar como casa de sacrifício, mas se vierem grandes tragédias, grandes problemas, não é esse lugar que vai salvar o povo. O que vai salvar o povo é orar, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Aí então, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos. Tudo que se faz num templo, nós temos hoje a oportunidade de fazer em nossos lares e através da tecnologia. Qual é o lugar de adoração? É onde eu estiver. Onde eu estiver.
ali é o lugar de adoração. Queremos voltar? Queremos. Estamos com saudades? Estamos. Mas eu quero voltar quando eu souber que é seguro para que a dona Maria Luísa esteja conosco, que é seguro para que a dona Talita esteja conosco, que é seguro para as pessoas que têm problemas de saúde, a dona Anita esteja conosco. Eu quero voltar para que eu também esteja tranquilo. Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu faço parte do grupo de risco. Então, nós precisamos voltar quando todos estiverem seguros. E que Deus, assim, trabalhe o nosso coração, mantenha a nossa comunhão, mantenha a nossa fé, que nós estejamos próximos, ainda que através das redes sociais, faça uma ligação de vídeo para as pessoas, procure estar aqui, incentive quem você não tem vindo, né? Às vezes assim, eu não vi fulano na igreja, e durante a semana você liga para ele, quem que você não está vendo aqui online hoje? Ligue para ele durante a semana, e fale, você está perdendo, acessa. Eu já falei lá no grupo, já mandei mensagem, né? Se alguém tiver com dificuldade de acessar remotamente, me avise, né? Para a gente buscar um meio, ver o que está acontecendo no aplicativo. Celulares simples hoje, você consegue acessar e assistir o culto e participar dessa comunhão, né? Mas é importante, irmãos, entendermos que a nossa adoração, ela não pode depender de templos construídos por mãos humanas, porque nós somos o templo vivo de adoração a Deus. Amém? Eu vou pedir a nossa irmã Socorro. Socorro, você pode fazer uma oração para a gente? Não sei se ela vai conseguir ligar o microfone. Não está ligando o microfone. Eu vou pedir então para a dona Anita, nossa irmã Anita, fazer essa oração. Consegui. Socorro ligou. Vamos orar Consegui. com Socorro. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja. Pela oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra nesta noite, de aprender de ti, ó Pai. Porque nesse tempo difícil, Senhor, em que estamos atravessando, somente, Senhor, através da tua palavra, nós temos encontrado, Senhor, conforto, nós temos encontrado em ti, Senhor, tudo que nós precisamos, ó Pai. Quando nos colocamos mesmo na nossa casa, com os nossos joelhos dobrados, rogando ao Senhor para que a tua mão nos guarde, nós temos sentido a tua presença. Queremos te agradecer nesta noite por essa família, Senhor, que é a Igreja Presbiteriana, onde nós temos nos reunidos para te adorar, Amém. Para buscar em ti, ó Pai, para buscar refúgio, para buscar fortaleza, porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, para que nesta noite o Senhor tenha encontrado em nós verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Amém. Rogamos a ti, ó Pai, que durante toda essa semana o Senhor cuide de cada família representada aqui. Que a tua mão poderosa, que a tua graça nos alcance. Que venha todo do céu sobre as nossas vidas, ó Pai, para que estejamos fortalecidos, Pai, para encararmos essa situação e sairmos mais fortes, sairmos vencedores em ti. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos muitas bênçãos, né, a compartilhar. Eu vou começar e depois quem quiser contar uma bênção poderá ligar o microfone, dar uma seguradinha
e conta, testemunha a sua bênção para a igreja, né? Eu gostaria de agradecer a Deus pelo Nicolas e a Eliana, né? O Nicolas é aquele garotinho que a gente orou quando nasceu e que os médicos não deram perspectiva de vida para a criança. Ele tinha problemas sérios, né? Sobrinho da Mileide, e está bem. Foi infectado com Covid-19, a família toda ficou muito preocupada, porque ele já tinha problema de, né, como é que fala? O que nos protege, imunidade, né? Baixa imunidade, mas ele passou bem, a mãe dele também, já deu 13 dias, né, que ele foi constatado Covid-19, não teve nenhum problema, então o ciclo está terminando, né? Então a gente agradece a Deus pelo Nicolas e pela Eliana, a gente agradece a Deus pelo tio da Milena, Maurício, que fez uma operação cardíaca, né? A operação foi bem sucedida, ele continua na UTI porque ele está com um problema nos rins, né? Então, a gente agradece pela cirurgia, mas pede que continuemos em oração por Maurício, né? Pela questão dos rins, né? E também pedimos oração pela sobrinha da Mileide, que está com depressão, a Daisy, e pedimos oração por Ellington e Priscila, né? Estão enfrentando um problema aí no casamento, uma dificuldade, e a gente pede que Deus esteja intervindo no relacionamento deles, né? E eles possam superar essa crise a qual eles estão enfrentando, tá? Esses são os meus pedidos de oração por hora. Nós temos a bênção aí, né? Que a Josiane mandou uma mensagem que ela está no sítio, não consegue acessar, mas ela mandou aquele testemunho da Thaís, né? Os irmãos ouviram no WhatsApp, o Celso até comentou, outras pessoas comentaram lá. Também da Elaine, né, Elaine, que saiu um caminhão das costas quando o exame do Anderson deu negativo para a Covid, né? Então, muitas bênçãos nós temos recebido da parte de Deus. Então, se alguém tem algum testemunho, algum pedido de oração a fazer, eu pediria que fizesse agora. A Socorro. Luciano? Oi, mãe? Queria pedi-lo uma oração pela a situação da gente aqui com essa gripe, sintomas fortes que a gente está passando, né? Amém. Seu pai hoje não teve muito bem também. Tá. E a gente está aguardando para fazer esse teste semana que vem. Então, a gente está pedindo oração, tá bom? Tá bom. Então, vamos aqui. Orar pela minha mãe, pelo meu pai, né? Os dois. Minha mãe tem tem esse rosto jovem aí, mas ela já está no grupo de risco, né? Ela e o meu pai. Então, que estejamos orando aí para que seja apenas uma gripe forte, né? E que nos próximos dias eles já estejam aí plenamente recuperados. Essa é a nossa esperança e é a nossa oração. Jairo e Helena. Socorro? Eu gostaria, pastor, de estar agradecendo, né, pelas orações, porque eu tive uma semana bem difícil, mesmo depois daquele dia lá, né, que fui para o pronto-socorro, eu passei uns dias aqui bem difícil, mas, para a glória de Deus, eu tô bem, de ontem para hoje eu estou bem, graças a Deus, e eu queria agradecer também pelas orações pelos meus irmãos. O meu irmão mandou até uma mensagem, eu até printei para colocar no grupo, não coloquei ainda, mas ele com o coração cheio de gratidão, porque os momentos foram difíceis. Na minha família, ultimamente, tem sido bem complicado, temos passado pelos momentos bem, bem difíceis. E hoje também a minha filha falou que o meu genro, também lá na Paraíba, está com sintomas, né, do Covid. E eu gostaria de pedir oração por ele, o nome dele é Walter, para que, se for, que não seja tão grave, né? Porque a gente sabe que é bem complicado. E é só ele e a minha filha lá, e eu espero que não tenha mais essa preocupação essa semana para mim. Amém. Gratidão e esses pedidos. Amém. Mais alguém? Elaine? Pastor, eu quero agradecer as orações que foi feito pelo Anderson, né? O Anderson, graças a Deus,
não deu Covid no exame dele, e ele está se recuperando, tomando os antibióticos direitinho, se recuperando. Graças a Deus, Deus seja louvado, porque mais uma bênção que Deus concedeu à minha família. Amém. E quero pedir também a minha irmã perdeu, a minha irmã tem uma amiga que perdeu o esposo dela essa semana com Covid. E agora a esposa também está com Covid. Oh, meu Deus. Aí eles estão muito desesperados. A minha sobrinha também, a neta da minha madrasta, está com Covid. Foi confirmado ontem. Oh, meu Então, Deus. o nome da mulher é Iracema e da minha sobrinha é Tamires. Ok. Iracema e Tamires. Mais alguém? Eu vou pedir à nossa irmã presbítera Anita que faça uma oração, né, de gratidão. Não precisa, ainda que não lembre todos os nomes, né? O Senhor já ouviu cada pedido, cada pessoa, então será apresentado Reverendo, Deus. é o Celso, reverendo. Oi, reverendo, desculpa interromper. Imagina. Eu queria incluir o nome da minha mãe nos agradecimentos, né? É verdade, né? Ela fez a mensagem. cirurgia e teve alta ontem e está em casa. Então, está muito delicado o caso dela. A cirurgia foi um pouco grande, o corte, né? Então, vai ser bem lenta a recuperação dela. Agradecer e pedir também pela vida dela. Amém. Tá certo. Então, mais um motivo de agradecimento e também oração pela a nossa Manita, né? Para que ela consiga aí se recuperar brevemente. Então, eu vou pedir à nossa irmã Dona Anita que faça uma oração de agradecimento e que apresente os pedidos que foram feitos agora nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja pessoa nós firmamos a nossa fé. Nós somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor é o dom da vida. E o Senhor nos concedeu, Pai. E o Senhor nos concedeu até esse presente momento. Nós somos gratos, Senhor, porque se passarmos desse momento, nós temos, Senhor, a garantia da vida eterna, mediante o sacrifício de teu Filho amado, Jesus Cristo. Mas enquanto estamos aqui, Pai, precisamos de Ti em cada detalhe da nossa vida. E como é bom, como é gostoso, Senhor, cada um de nossos irmãos vem dizer, obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Isso nos dá um aquecimento espiritual, isso nos dá uma alegria grande, Senhor. Como o Senhor agiu na vida da Socorro, dos seus familiares. Ó Pai, como Tu és bondoso e misericordioso, Pai. Ó Deus de amor, o Senhor agiu na vida da nossa irmã, a Dona Anita, Senhor. Ó Pai, durante a semana toda, eu clamei, Senhor, a Ti por ela. E é uma alegria muito grande no meu coração. Ó Pai, que apesar, Senhor, da recuperação ser delicada, Senhor, mas na idade que ela está, Senhor, o Senhor está recuperando. Ela já está em casa. Oh, como o Senhor é bom, obrigada, meu Deus, obrigada, Pai. E que ela possa, dia após dia, ir melhorando, 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 Senhor, e testemunhar, Senhor, essa alegria tão grande, que o Senhor acudiu, Senhor. Ó Deus de amor. Tenho orado muito também pela nossa irmã, Dona Maria Luísa, Pai. Ó Deus de amor, segura essa tua filha em tuas mãos, Senhor. Todos maus, Senhor, que ela já tem no seu corpo, Senhor, seja curado por ti, Senhor. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Tenho orado pela nossa irmã Thalita, Senhor. Ó Deus de amor, que a tua misericórdia esteja sustentando essa nossa irmã. Ela é uma alegria para nós, Pai. Ó Deus de amor, nós somos gratos, Senhor, pelo testemunho da Thaís, ó Pai.
e tantas outras pessoas, Senhor, que o Senhor sabe que no momento eu não me lembro o nome, mas foram citados e o Senhor o sabe. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, pela cirurgia do Maurício, e agora ainda por este mal, Senhor, que venha também a recuperação, Pai. Ó Deus de amor, obrigada, Pai, porque Tu és um Deus de amor. Como disse o reverendo, não precisa ter templo. O meu quarto se torna um templo, a sala é um templo, Senhor. E o Senhor se faz presente porque Tu és Espírito e verdade. Obrigada, Senhor. Ó Pai amado, nós oramos agora, intercedemos, Senhor, por aqueles que ainda sofrem, pela família da nossa querida Helena, a mãe do pastor, pelo seu esposo, Senhor. Visite essa família, Senhor. Ó Deus de amor, tem misericórdia, que nenhum mal chegue à sua casa, principalmente esse mal terrível, Senhor. Ó Deus de amor, e há tantos outros nomes, Senhor, que foi citado, que o Senhor o sabe, e eu não me lembro para citar, que recebam essa dádiva, Senhor, da cura, Pai amado. E eu louvo a Ti, Senhor, pela melhora que eu tive, por ter tido a coragem de quinta-feira ter ido ao médico e ter, Senhor, em mãos esses 3 medicamentos que estão me ajudando, Senhor, ele vem de Ti, Pai. Obrigada, meu Deus. Ó Pai amado, nós intercedemos também, Senhor, não só por esses casos, mas pelo nosso país, como o reverendo intercedeu, Pai. Ó Deus, que pelo povo do nosso país, ó Deus, desperta esse povo, Senhor. Já foi constatado que nós estamos quase ultrapassando em números de evangelho. Não há entendimento. É uma coisa tão terrível, Pai. Poderia todos se ligar numa só voz, esquecer de tudo e orar a Ti, como diz o texto, se meu povo se arrepender, se meu povo voltar e orar a mim, eu sararei a terra, e vocês viverão bem. Ó Deus, inspira o nosso povo, Senhor, inspira o nosso povo a clamar a Ti, Senhor. Ó Deus de amor. Tenha misericórdia dos governantes do nosso país, Pai, porque é uma obrigação nossa estar orando pelos nossos governantes, Senhor. Chacoalha essas vidas, ó Pai. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Eu oro crendo, Pai. Eu oro, Senhor, também agradecendo, Senhor, pelo presente que o Senhor deu ao Denis, num período assim de tanta preocupação, de desemprego, Senhor. E o Denis continuou empregado com oferta de mais 2 empregos, Senhor, do qual um ele irá assinar o contrato amanhã. Terá que mudar daqui a 400 quilômetros daqui, Senhor, mas o Senhor já está preparando o local lá. Tanto o Senhor está preparando que do nada, assim, a ação do Espírito Santo, o Henrique e a Carol foram se estabelecer nessa cidade. Não é ação de Ti, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és ricos em bênção, ó Pai. Ajuda-nos a ser grato a Ti, Senhor. Em Teu nome santo que nós oramos, em Teu nome santo que nós agradecemos, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus de amor, e não há Deus maior e não há Deus melhor, a não ser o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo que nele há, e nos fez para a glória e honra do teu santo nome, e em nome do Jesus que o Senhor nos enviou, e do teu Santo Espírito, que nós dizemos nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso mesmo, né? Devemos confiar e
e buscar sempre a presença do nosso Deus. Vamos partir para o encerramento do nosso culto. Eu vou projetar a tela. Queridos irmãos, nós, depois de agradecermos, intercedermos, ouvirmos a palavra do Senhor, nós vamos agora partir para o encerramento do nosso culto, né? O último hino que nós vamos cantar, Abrigo no Temporal, peguei do acervo que eu estou montando de hinos e louvores que Narcisa com Cauã, Marquinhos, o Valdenor e a Eliana têm me alimentado, né? Então, estou montando um acervo de material, né, musical aí, e isso é bênção, muito bom, né? Então, nós vamos cantar agora o hino 172, Abrigo no Temporal. Opa! Hoje, que meu Senhor, refúgio de coração, Amém. Amém. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos orar, encerrando. Santo e eterno Deus, nós somos agradecidos, ó Pai, por este culto, por este momento de comunhão com a Tua igreja aqui reunida. Nós somos agradecidos, pois o Senhor tem nos sustentado. Nós somos agradecidos, ó Pai, pois o Teu braço forte tem sido o nosso refúgio, refúgio na tribulação. Mais uma vez, Senhor, conforme já foi apresentado em oração, apresentamos os pedidos, nos unimos à oração da nossa irmã presbítera Anita e apresentamos todas as vidas que foram colocadas aqui, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja com todos nós, com toda a Tua igreja,
hoje e para todos sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.